Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 25. A nomeação dos músicos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaudes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf foram Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, foram os filhos de Jedutum, Gedalias, Zere, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o profeta do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para o canto da casa do Senhor Jeová, com saltérios, alaudes e harpas, para o ministério da casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei Davi. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor Jeová, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, ele, seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12.
A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Ramate Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. A indicação dos porteiros, capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias o primogênito, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto, Elioenai o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías o primogênito, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto e Natanael o quinto, Amiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Osa, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os chefes dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor Jeová. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias. Lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro, entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-edom, a do sul, para seus filhos, a casa das tesourarias, para Supim e Osa, a do ocidente, junto à porta Selequete, perto do caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbá, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbá. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. A nomeação dos tesoureiros. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeiel, os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor Jeová, dos
Aneramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas, e Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, Isaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares, de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras, dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor Jeová. Como também tudo quanto tinham consagrado Samuel, o profeta, Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer havia dedicado, estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. A nomeação de magistrados. Dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios em Israel, além do Jordão, para o ocidente, em toda a obra do Senhor Jeová e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Jerias, o chefe. Dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. O rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Os oficiais civis, capítulo 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais, os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei Davi em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército, para o terceiro mês, era Benaia, filho de Joiada, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30 e sobre os 30. Na sua turma estava Amizabade, seu filho. O do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, o maioral Samute, o israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iquis, o tecoíta. Também em sua turma 24.000.
O sétimo, do sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo, do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono, do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo, do décimo mês, Marai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo, do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, do duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel, eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. E sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Isacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor Jeová tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei Davi estava Asmavete, filho de Adiel. Porém sobre os tesouros da terra, das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém sobre o que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém Joás sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. Usai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joabe era chefe
do exército do rei Davi. As últimas instruções de Davi, capítulo 28. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei Davi, os capitães dos milhares, os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu, e meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor Jeová e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. Entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor Jeová, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor Jeová sobre Israel. E me disse o Senhor Jeová: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor Jeová, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor Jeová todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor Jeová te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Davi entrega o projeto do templo a Salomão. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor Jeová e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas.
e para as turmas dos sacerdotes, para os levitas, para toda a obra do ministério da casa do Senhor Jeová, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor Jeová. E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro, e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E ouro puro para os garfos, para as bacias, para os jarros e para as taças de ouro. Para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor Jeová. Tudo isto, disse Davi, me fez entender o Senhor Jeová por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão seu filho, esforça-te e tem bom ânimo e faz a obra. Não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor Jeová. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria, de toda a espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. As ofertas para a construção do templo do Senhor Jeová. Capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engastes, pedras ornamentais e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho eu, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro
ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente, ao Senhor Jeová? Então os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor Jeová, a casa de Jeiel, o Gersonita, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Repetindo, os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor Jeová, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor Jeová. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. O cântico de louvor do rei Davi. Por isso Davi louvou ao Senhor Jeová na presença de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor Jeová, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor Jeová, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há outra esperança. Senhor Jeová, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos,
os teus estatutos, para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor, Jeová e o rei Davi. No outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor Jeová e ofereceram holocaustos ao Senhor Jeová, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância, por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor Jeová com grande gozo. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor Jeová por príncipe e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor Jeová como rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes, os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão, e o Senhor Jeová magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhes majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. A morte do rei Davi. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, esses que estão escritos nas crônicas de Samuel, o profeta, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o profeta, relatando todo o seu reinado, o seu poder e os acontecimentos de sua vida, também sobre Israel e sobre todos os reinos vizinhos. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, filho de Maria segundo a carne e filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, entramos neste momento na tua presença para te agradecer pela conclusão da gravação do livro de 1 Crônicas dos Reis de Israel. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos partir para a gravação do livro de 2 Crônicas. Abençoa, ó Deus, conforme a tua grandeza, conforme o teu poder. Dá-nos a direção do teu Espírito Santo, para a glória do teu santo nome. Abençoa a igreja do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, em toda a terra. Glória a Deus.
Paz seja nesta casa. Amém e amém, Senhor Jesus.